Espírito de Deus que vai trabalhando na nossa vida, cada dia desconstruindo, literalmente. Todo o processo de formação começa na desconstrução. Sabe por quê? Porque nós não nascemos agora. Nós não começamos agora. Nós já temos uma história, nós já temos uma caminhada de vida. Então todos nós que chegamos a esse lugar, chegamos já com uma formação, chegamos já com uma construção, com um teto, com uma alicerce. Nós já chegamos dessa forma. Muitas vezes nós enxergamos e percebemos que algumas pessoas querem formar alguma coisa em cima daquilo que já está construído. E aí você vai ter uma construção não bem acabada. É como se estivesse misturando duas construções, tipo barroco e modernismo. Não vai nunca funcionar. Nunca vai um sobrepor ao outro. São duas linhas, são duas épocas, são duas eras. A construção de barroco é barroco, modernista é modernista. Então o que acontece? O que o Espírito de Deus começa a fazer? O Espírito de Deus começa a desconstruir. Começa a quebrar. Começa a desmontar a gente. Esse desmonte, ele é muito dolorido, né? Esse desmontar, ele é muito dolorido, porque você percebe quem você é. Você percebe muitas vezes que os valores que você acumulou na sua vida, aquilo que você acredita tão fielmente, não eram valores concretos. Não eram coisas alicerces tão, né? Eram relativos. Deus começa a ensinar o que é o absoluto. Deus começa a mostrar que os nossos valores, eles não são absolutos, eles são relativos. Eles sempre vão estar em comparação com alguma coisa, sempre vai estar em comparação com alguém. Nós sempre olhamos para um outro. E quando olhamos para um outro e achamos que aquele outro é bom, é melhor, é legal, você quer melhorar. Não às vezes por competição, mas porque você pode ser melhor. Mas você comparou. Se comparou e incomodou, é relativo. É relacional. E Deus vai mostrando para mim, para você, né, que Ele é o absoluto. Que aquilo que Ele fala não muda. E entramos então em indivíduos individualizados, relativizados, mas pensando agora no absoluto. Esse absoluto que são as verdades de Deus dentro de nós começa a transformar muita coisa aqui dentro. Começa a mudar muitas coisas aqui dentro. Até o ponto de nós começarmos a entender o que é amor. Dentro de uma comunidade tão diferenciada, de tantas tribos diferentes, de tantas línguas diferentes, de tantas formas de pensar diferentes, como que nós vamos entender o que é o amor? Se nós sairmos daqui agora com uma câmera e fizermos um documentário dentro da Jacutinga e perguntar para você o que é o amor, nós vamos ter respostas as mais variadas, as mais diferentes. Nós vamos ter respostas que as pessoas, muitas não vão saber o que é o amor. Muitas não acreditando. E nós paramos para pensar que o nosso Deus, Ele se apresenta como amor. Ele é amor. Então, ao entrarmos por essas portas, nós não entramos simplesmente para receber. Ao entrarmos por essas portas, nós temos que ter a convicção que nós estamos entrando para reverenciar, para adorar, para prostrar o nosso coração a esse Deus. E quando eu digo prostrar o coração, prostrar a nossa vida diante de Deus, não é simplesmente prostrar porque Ele é Deus, mas é no reconhecimento de que nós é que precisamos nos curvar diante dEle. Não é um prostrar-se cumprindo um ritual, mas é um prostrar-se dizendo: eu sei quem eu sou, por isso eu me curvo diante do Senhor, por isso eu me prostro diante de Ti, por isso eu faço isso sabendo o que eu estou fazendo.
Então que nessa noite ensolarada nós possamos prostrar o nosso coração diante dele. Nós possamos ter entrado por essas portas sabendo o que nós viemos fazer aqui. Amém? Você quer ficar de pé junto comigo? Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, versículo 32. Esse é um assunto muito controverso hoje. Há um livro escrito pelo nosso bispo, pelo fundador da Nova Vida, o bispo Roberto McAllister. Há um livro escrito Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Eu recomendo esse livro. Eu acho que não deve ter na livraria. Não tem livraria? Não, né? Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Um livro bem bacana, simples, uma leitura fácil, mas ele aborda o dinheiro da forma como tem que ser abordado. Mas é um assunto muito controverso pelo que fizeram com o dinheiro. O dinheiro passou a ser quase que um deus de muitos lugares. Muitos lugares acabam hoje trabalhando a ideia de culto em função de recursos financeiros. Ao passo que quando a gente olha para Deus e a gente enxerga isso na palavra, você começa a perceber que Deus não está nem aí para dinheiro. Deus não está preocupado com dinheiro. A bênção de Deus sobre a vida da igreja, ela não está atrelada a dinheiro e nunca esteve. Então não adianta se você virar o dízimo, o trízimo, o quadrízimo, não sei nem se entendeu, e dizer: Senhor, agora isso não é uma verdade. Não se faz uma verdade. Toda oferta e todo dízimo está ligado primariamente, em primeira instância, ao coração, à disposição do coração, e não simplesmente a disposição do coração de dar, de ofertar, não simplesmente a disposição do coração. Vai microfonar de agudo de novo. Não simplesmente a disposição do coração de dar ou de ofertar, mas ao quanto nós nos envolvemos com a oferta, sabendo para quem vai, sabendo para o que é. Quando nós olhamos, quando nós percebemos e olhamos, só deixar assim, só aumentar um pouquinho que eu vou falar mais distante. Quando nós percebemos a diferença de Caim e Abel, a gente começa a olhar uma distância enorme. Se nós olharmos e pensarmos direito, tanto Caim quanto Abel ofertou ao Senhor. Sim ou não? Se Deus estivesse tão preocupado com a oferta, se a ação de Deus fosse a oferta em si, o dinheiro, no caso lá na época não era o dinheiro, mas os animais e os cereais, se a ação de Deus fosse a oferta em si, o objeto em si, os dois seriam abençoados. Os dois teriam as suas ofertas aceitas. Porque os dois levaram a sua oferta independente do coração. Então a gente começa a perceber e aliançar a isso que o que Deus está preocupado não é com o objeto que nós estamos levando, mas é quem segura o objeto. Não é o objeto. Quando olhamos para o jovem rico seria uma excelente oportunidade, um excelente investimento para aqueles para ele que se aproximou de Jesus, para dizer: bom mestre, o que faço para ser perfeito? O que faço para seguir o Senhor? O que faço para alcançar o que os teus discípulos estão sentindo? E esse jovem era rico, tanto que era rico na compreensão de Jesus. Jesus simplesmente ele não diz: vá, traga todos os seus bens, oferte-o, dizime, e depois vem e me siga que você vai ser bem recebido. Mas ao contrário disso, ele diz: vá, venda todos os seus bens, doe aos pobres e depois você pode caminhar comigo. Por que ele fez isso? Porque o envolvimento com o dinheiro daquele jovem estava além da compreensão
ou do entendimento dele que o Jesus que estava sendo seguido precisaria ser honrado como primeira pessoa. Então a compreensão daquele jovem não estava correta. O entendimento daquele jovem não estava correto. Então, nessa pequena introdução, a gente começa a perceber e a enxergar que o que Jesus está falando e o que Deus está falando conosco sobre dízimos e oferta não tem nada a ver com o que nós estamos ouvindo muitas vezes aí por fora. Porque em momento algum Jesus ensinou a igreja a ganhar. Pode olhar a história da igreja e você não vai ver Jesus ensinando a igreja a ganhar. Jesus ensina o tempo todo a igreja a perder. Inclusive na própria defesa. Se acertarem a sua face, ofereça-lhe a outra. Se pedirem a sua capa, doe sua túnica. Se caminharem 1 milha, caminhem 2. Se emprestar, não peça juros, não peça de volta. Ele ensina o tempo todo a amparar o faminto, a cobrir o que está frio, a visitar os pobres, a visitar as viúvas, a suprir necessidades das viúvas. Ele ensina em sua palavra que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, para que com o sustento que você tenha como repartir com o seu próximo. Nós somos tão marcados por nós que achamos que aquilo que nós recebemos e ganhamos é nosso. Achamos que o que nós recebemos todos os meses com o fruto do nosso trabalho, e trabalho às vezes muito duro, nós queremos guardar aquilo a 7 chaves e dizer assim, isso aqui é meu. E é exatamente aí que a igreja deixa de ser abençoada. A igreja um dia vai precisar entender que esse dinheiro sai do seu bolso, mas não sai da sua vida. Deu para entender isso? Esse recurso sai do seu bolso, mas ele não sai da sua vida. Porque todas as vezes que nós amarmos mais ao dinheiro, dermos mais importância ao dinheiro do que entregarmos a nossa vida a Ele, nós estamos dizendo, Senhor, eu vivo com isso aqui e vou viver com isso. O interessante notar é que nem todo mundo que não dá o dízimo entra em desgraça financeira. Isso também é um erro falar. Há pessoas que não são dizimistas, não são ofertantes, mas são equilibradas financeiramente. Essas pessoas não vão entrar em desgraça financeira. Muitas pessoas são desgraçadas financeiramente, ou seja, sem graça financeiramente, porque são descontroladas. Ganham R$2.000 e gastam R$3.000 no cartão e vão dizer que é o devorador. Não é o devorador, é o descontrole. É a falta de administração financeira. É a falta de ter na sua porta do seu armário tudo que você gasta, o que você usa e o que você pode utilizar, né? Agora, do mesmo forma que uma pessoa que pode não ser dizimista e ofertante e não está desgraçadamente marcado para viver mal, ela deixa de receber aí sim, talvez, algo maior de Deus. Deus abre as suas comportas, Deus abre a sua janela do céu, Deus abre, vamos dizer assim, os cofres dele. Deus, deu para entender? Deus abençoa aquele que entende por que você recebeu um recurso. Deus dá àqueles que dão com generosidade. Essa é uma verdade. Então, quando a gente olha para esse texto de Atos dos Apóstolos, nós temos que entender que algumas coisas aconteceram aqui. Algumas coisas aconteceram aqui que a igreja deu um salto, uma explosão, de repente, 3.000 membros de uma hora para outra depois de uma festa. Em dia de Pentecostes, as pessoas chegavam a Jerusalém, chegavam àquele local para poder participar da festa de Pentecostes, mas naquele dia, naquela festa de Pentecostes, já estava marcado por Deus para algo acontecer naquele dia. Jesus, junto com os seus discípulos, disse a ele: fiquem aqui, estejam orando, não é isso? Unânimes na oração, comunhão, partir do pão, até que vocês sejam do alto revestidos pelo Espírito. Então seria a chegada do Espírito Santo. Não vamos dizer chegada, o Espírito Santo sempre esteve entre nós, mas talvez possamos dizer que seria o anúncio
da chegada do Espírito Santo entre os homens, né? De chegar como o Consolador agora. Então, naquela festa de Pentecostes, aproximadamente 120 discípulos de Jesus são arrebatados, são acometidos, são tomados pelo Espírito de Deus, são cheios pelo Espírito de Deus, e os seus valores, os seus corações são impactados por aquilo que estava acontecendo naquele momento. Pedro, que era o camarada que falava pelos cotovelos, que muitas vezes falava sem pensar muito, que era o camarada que conseguia arrancar um suspiro de Jesus, né? Quem diz que eu sou por aí? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Messias. E Jesus diz: Pedro, não foi homem nem, né, quem te revelou isso foi meu Pai. Você recebeu uma revelação do Pai, porque eu sou esse. Mas é o mesmo Pedro também que na próxima fala ele é travado pelo Jesus, porque Jesus começa a dizer que é necessário que ele morresse, era necessário que ele passasse pela cruz, era necessário. E Pedro, então, na fala seguinte, ele diz: Senhor, longe do Senhor tal coisa te acontecer. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, para trás de mim, Satanás. Tipo assim, olha, você acertou aqui, mas agora se deu, sabe? Pedro era esse que fala que: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo, para sair do barco, para andar sobre as águas. É meio esquisito. Como é que alguém pede para sair do barco? Me manda ir ter contigo. Pedro é o camarada que tira a espada quando vão prender a Jesus, e num golpe da sua espada ele consegue arrancar apenas a orelha do soldado Malco. Eu não sei se ele queria acertar só a orelha ou ele queria fazer não, mas ele só acerta a orelha. Mas esse é Pedro. Só que é o mesmo Pedro agora que, cheio do Espírito Santo de Deus, levanta a sua voz e agora, diferente de todas as outras vezes, começa a dizer: varões galileus, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando. O que está acontecendo neles é obra do Espírito Santo de Deus. E dali a pregação do Evangelho acontece. E naquele momento que as pessoas tinham que ir embora, voltar para as suas casas, não voltam mais para casa, Paulinho. 3.000 pessoas estão ali agora. O que fazer com um acréscimo tão grande desse? O que fazer? O que a gente faz agora? Talvez a igreja de hoje poderia olhar para as lideranças, poderia olhar agora para os governantes e dizer: olha, são refugiados, olha, são pessoas necessitadas, são carentes, não tem um bolso, alguma coisa para ajudar esse camarada, não tem. Mas ao invés disso, o que acontece é que a igreja fora arrebatada pelo Espírito de Deus. O coração daquelas pessoas havia sido arrebatado, havia sido tomado pelo Espírito de Deus. Então qual que é a ação? Qual que é a reação, melhor? Qual que é a reação à ação do Espírito de Deus? Assim você ajuda o corredor para mim, Michel. Qual que é a reação à ação do Espírito Santo de Deus? A reação vai ser exatamente essa que nós vamos ler agora em Atos capítulo 4, versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram, um meramente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Então, a reação que eles tiveram à ação do Espírito Santo de Deus, primeiro ponto, não é simplesmente abrir o bolso, vender as suas propriedades e depositar nos pés dos apóstolos para que eles pudessem olhar a necessidade de cada um. Eu quero deixar claro que a função da igreja não é
simplesmente a assistência social. A igreja não faz obra assistencial. A igreja, ela consegue enxergar a necessidade do espírito e a necessidade do corpo. A igreja consegue dizer: eu tenho boas novas para você. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Mas a igreja, ela consegue olhar que aquela pessoa que precisa de Jesus, ela às vezes vai precisar de um bujão de gás. Ela às vezes vai precisar que alguém pague a conta de luz dela porque ela ficou desempregada. Ela às vezes vai precisar de uma cesta básica porque ela quer Jesus, mas ela sente fome. Ela quer Jesus, mas ela precisa vestir alguma coisa. A função da igreja não é simplesmente matar a fome. A ação da igreja não é simplesmente trazer o bolsa espiritual para as pessoas. A função da igreja é dar um lar, dar um sustento, dar uma base, abrir os olhos, descortinar o coração, fazer com que as pessoas enxerguem que há um Senhor que cuida de todas as coisas. Só que a resposta a isso somos nós, a igreja. Eu entendo perfeitamente, com todas as letras, que nós somos a igreja de Cristo. E essa igreja, ela é a representação física do amor de Deus entre os homens. Deus não vai se materializar para abraçar uma pessoa. Deus não vai se materializar para levar uma cesta básica, para apertar uma mão. Deus vai usar o Alessandro e o Michel. Por quê? Porque eles são a igreja e então eles são a resposta física, a representação física do amor de Deus. Porque se esses corações estão arrebatados por Deus, então eles fazem o que Deus quer. O coração desses homens foi arrebatado. Então o primeiro ponto que aparece, nós começamos a olhar muito e enxergamos muitas vezes que parece que o mais importante que aconteceu foi que esses homens venderam as suas propriedades sem olhar, sem pensar se recebiam de volta ou não, e entregaram aos discípulos. Mas o mais importante não está aí. O mais importante está, primeiro, 32, 4:32, 4:32. Primeiro ponto está da multidão dos que creram. Se ele diz que da multidão dos que creram, é porque houveram pessoas que não creram. Então essa mensagem que nós estamos falando hoje, ela não vai alcançar todo mundo. Porque a mensagem que é ministrada, ela é por base de fé. A fé não se explica. A fé se acredita, se vive. Por isso que é besteira você entrar às vezes numa discussão para tentar defender Deus. Deus não se defende, se vive. Deus não é um time. Não discutimos religião. Então a mensagem que nós pregamos, a mensagem que nós vivemos, ela é transformadora para alguns e não transformadora para outros. Pastor, qual é a explicação disso? Não sei. Quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar a ele. Mas da multidão dos que creram. Então, partindo para o outro lado, partindo para o lado dos que creram, nós vamos começar a perceber o seguinte: se nós cremos, algumas transformações e mudança acontecem no coração da Dona Elita, no coração do Léo, no coração da Paulinha, no coração do Adriano, da Bruninha. Se nós cremos, e se está dizendo que eu criei, quer dizer que a minha ótica, a direção do que eu estou olhando, ela mudou. Ela foi transformada. Ela sofreu uma mutação. Ela sofreu uma mutação. Ela sofreu. Não tem como o homem aproximar-se de Deus e permanecer igual. Não tem um homem aproximar-se de Deus e os seus valores continuarem iguais. Eles são transformados, como eu falei, gradativamente, dia a dia, cotidianamente, nós vamos sendo transformados. Por exemplo, quando a Michelle olha hoje, a Michelle olha tantos anos atrás, você enxerga que a Michelle hoje é diferente. Quando nós fazemos uma anamnese do que aconteceu em nossas vidas, nós já percebemos que nós somos diferentes.
Nós somos diferentes. O que aconteceu em nossa vida mudou alguma coisa. E a gente vai atribuir muito dessa mudança ao próprio Deus. Nós vamos atribuir muito dessa mudança ao que Deus já fez pelas nossas vidas. Há, sei lá, 15 anos ou mais. Não, mais de 15 anos. Eu já não sei mais quantos anos tem. Eu era um maconheiro. Eu era um cheirador de cocaína. Eu era um camarada que vivia nos bordéis de prostituição. Há 18 anos? Mais de 20, então. Mais de 20. É minha mãe, ela sabe. Ela que sofreu. E quando eu olho quando eu faço a leitura hoje, era diferente. Então, se eu criei, se você creu, e se nós cremos nesse Deus, naturalmente, não é forçado, naturalmente, começa a acontecer de um ser a nossa mente e um ser o nosso coração. Um é a mente e um é o coração. Quando falamos sobre dinheiro, eu já ouvi muitas explicações sobre dízimo e oferta, dizendo: a oferta você pode não dar, mas o dízimo, nem que for obrigado, você tem que dar. Irmão, o dia que você entregar o seu dízimo obrigado, a igreja agradece, mas você ficou às mínguas. A igreja agradece porque ela precisa pagar a luz, a igreja agradece que ela tem que fazer tantas coisas, isso o dinheiro vai servir muito bem para a igreja, mas não cumpriu com o seu propósito. Você não foi abençoado. Você não entrega o seu dízimo obrigado. Não adianta. Como eu já falei, Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus quer entrar e entender, quer visitar o seu coração. Então, o ato de entregarmos alguma coisa não é um ato de obrigação, mas é um ato de alegria. É um ato de dizer: aqui está, Senhor. Aqui está. Um é a mente e um o coração. Então, como eu falei, eu acho que foi domingo passado, retrasado, eu não lembro. Eu imagino, quando eu olho para esse grupo, eu vejo um milagre de Deus. Por que um milagre de Deus? Porque cada um aqui é um indivíduo. Amém? E um indivíduo individualizado. Um indivíduo separado. Nós somos indivíduos separados. Nós somos pessoas que vivemos a nossa vida. Chegamos na casa do Senhor, na igreja, dessa forma. Cada um com a sua vida, cada um com os seus valores, cada um com as suas ideias, com os seus sonhos. Começamos a perceber que quando o Espírito Santo de Deus vem e traz projetos ou traz sonhos, os indivíduos que são individualizados passam a ser congregacionais, vivem em congregação, em comunhão. Exemplos disso bem pequeno, nós começamos a ver que não aconteceu agora, mas aconteceria, o doce Jesus. Quantos se mobilizaram e sentiram o desejo no coração de falar: vamos fazer. Um é a cabeça, a mente, e um é um coração naquele alvo. Estava hoje, acho que foi hoje que eu estava vendo a foto do Café com Amor. Estava hoje vendo as fotos do Café com Amor de novo, com os vídeos de novo. Estava a Ana Lúcia lá, né? A gente estava vendo aquilo hoje e eu vi um grupo de pessoas que chegou aqui. As meninas chegaram aqui na igreja 3 da manhã para preparar as coisas e os homens lá atrás, né, Elson? 3 da manhã para arrumar tudo para que 8 da manhã o café estivesse pronto. Uma era a mente e um era o coração naquele alvo. Quantos estão entendendo? Então a gente começa a perceber que o mesmo sentimento e o mesmo espírito que agiu aqui, age nos nossos dias hoje. Que o mesmo espírito, Luciane, que age nesse tempo, está agindo entre nós dois hoje. Todas as vezes que nos disponibilizamos a abrir o coração e dizer: vem Espírito Santo de Deus e faça a tua obra em mim, faça o que tu quiser, Ele vai fazer a mesma coisa com todos quantos estiverem dizendo: faça o que tu quiseres, faça a tua obra. E um vai ser a mente e um vai ser o coração. Porque o alvo quem dá é o Espírito de Deus. A direção quem dá é o Espírito Santo de Deus. Não nasce, simplesmente não nasce do nada. Não é do ermo que vem isso. Mas quando se vê a necessidade, nós temos que enxergar que por entre essas linhas há uma ação já do Espírito Santo de Deus de pegar todos aqueles que têm os seus corações abertos e confiantes em Deus, de juntar todos em uma mente, em um coração
e dizer, como igreja, nós vamos fazer alguma coisa. Essa igreja não está mobilizada com pena. Essa igreja está mobilizada com amor. É diferente. Essa igreja não olhou para alguém que estava passando necessidade e ficou com pena, e o sentimento de pena moveu alguma coisa, mas essa igreja olhou para aquela situação e foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e disse, Senhor, eu sou cristão e quero fazer alguma coisa. Nós olhamos para pessoas que nunca iremos conhecer. Em Governador Valadares, na desgraça que houve em Mariana o ano passado, mobilizamos um montão de gente, levamos não sei quantas toneladas de água para lá em 2 viagens, porque uma era a mente e uma era o coração. O interessante aqui é entendermos que aqueles que têm mente e coração na mesma visão que o Espírito de Deus, esses vão sentir o que nenhum outro homem vai sentir. Quando Pedro está dentro do barco dizendo, Senhor, se és tu mesmo que está vindo em nossa direção, manda-me ir ter contigo. É como se Pedro estivesse tão aliançado com o coração de Jesus, na convicção tão grande, que Jesus fala assim, vem Pedro. Ele sai do barco. Pedro é o único que tem, naquele momento, com os mesmos cristãos, com os mesmos discípulos, mas Pedro é o único que tem a experiência de ter feito o que ele fez. Ninguém roubaria isso de Pedro mais. Até o final de sua vida ele poderia dizer, eu andei sobre as águas debaixo da palavra de Jesus. A coisa foi tão forte que nós estamos ouvindo isso hoje. Está escrito. Quantos estão entendendo? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo que tinha. Por que ninguém considerava sua coisa alguma? Porque a compreensão de seu havia mudado. A compreensão de que o homem estava no centro havia mudado. Porque a compreensão de que a dependência deles não estava pautada mais naquilo que eles produziam, mas estava pautada naquilo que eles criam, havia transformado todas as coisas. O Espírito de Deus havia entrado em seus corações e transformado as suas vidas. Como eu já falei, o que cremos é o que domina a nossa vida. Aquilo que você crê é o seu Senhor. Aquilo que você acredita fielmente é o seu Senhor. É o que vai dar os passos da sua vida. É que vai dar o rumo para o seu viver. Então, se eu e você cremos que nossa dependência do dinheiro é tão grande, você vai trabalhar igual louco a sua vida inteira para tentar suprir as coisas e nunca vai ser o suficiente. Já percebeu isso? Você já ouviu uma história dizendo quanto mais se tem, mais se quer ganhar? Às vezes você olha essas pessoas corruptas e que às vezes desviam milhões. E alguém diz, caramba, roubou milhões que já poderia viver a vida inteira, some do mapa e vai viver com esses milhões, já que roubou. Mas essas pessoas, o que elas fazem? Quer mais. Porque aquilo é o seu Senhor. Aquilo passou a ser a razão da sua vida. Então, se para o lado do ruim, se para o lado do mal isso me domina, nós temos que entender também que ao andar para o lado do Senhor, daquilo que é certo, isso vai também o quê? Me dominar. E aí nós entramos e começamos a entender o Mateus capítulo 6, que o Senhor começa a dizer, por que você está ansiosa, Ana Lúcia? Por que, Marcela, você está ansioso? Por que, Sandra? Está ansioso com o quê? Com o que você tem que vestir, com o que você tem que beber, com o que você tem que comer? E ele começa a dar exemplos tão simples daquilo que é o cotidiano, o dia a dia. Olhe para os pássaros, não plantam, não colhem, mas eu todavia alimento cada um deles. Olhe para os flores do campo, os lírios, que são lindos, majestosos. E ele diz, olha, nem Salomão se vestiu como eles.
Depois ele pergunta: vocês não valem muito mais do que isso tudo? Em outras palavras, ele começa a nos ensinar que não adianta nós servirmos a Ele e não crermos nele. Não se serve aquilo que não se crê. Não se serve a alguém que não acreditamos fielmente quem Ele é. Por isso que no final ele vai dizer para mim e para você: Alexandra, busque meu reino. Entenda o que é justiça. E todas as outras coisas, em outras palavras, ele está dizendo: e tudo que vocês precisarem, vocês vão ver que eu faço. Quando ele diz busque um reino, nossa interpretação ela é tão superficial do que é buscar o reino, que nós achamos que buscar o reino é estar na igreja, que buscar o reino é ler um pouco de Bíblia e orar um bocado. Mas ele está dizendo o seguinte: vocês não pertencem mais a esse mundo. A realidade, a verdade de vocês está pautado em outra situação, completamente diferente. O tesouro que vocês declaram ser tesouro é esterco entre os homens. É palha que voa durante um dia de vento. Então o reino dele, os valores são invertidos. No reino dele, o que importa não é quanto eu tenho, mas é quem eu sou. No reino dele, o que se importa não é o ouro, mas é o coração. É quem somos. É a compreensão que nós temos disso tudo. Por isso que ele também, em ensinamento aos seus discípulos, à sua igreja, vamos dizer assim, ele diz: olha, não acumule para vocês tesouro na terra. Não é esse o alvo. Vocês não precisam viver de forma escrava ou dependente disso. Porque quando ele está dizendo, ele não está também dizendo que nós temos que fazer voto de franciscano. E o voto de franciscano é aquele que abre mão de todos os seus bens e vive, né, para mostrar a sua humildade, para mostrar... Ele não está dizendo que nós temos que fazer voto de franciscano. Ele está dizendo o seguinte: olha, você não pode se tornar escravo do dinheiro, mas você pode ter recursos. Amém? Você pode estudar, você pode crescer, você pode ser o presidente de uma empresa. Você pode ter recursos gigantescos. Quanto diz amém? Que amém fraco, gente. Deixa eu dar oportunidade para você também. Você pode ter recursos gigantescos da parte de Deus, amém? Depois tu me empresta um aí. A gente pode ter isso. Mas à medida que nós não somos presos, escravos a isso, a sua vida, irmão, presta atenção, a sua vida ela não está pautada em cima de ganhar dinheiro, porque você vai ganhar muito dinheiro e você não vai saber o que fazer. Há pessoas hoje que são tão escravas, que têm muito dinheiro, mas não podem fazer nada. Não podem usufruir do seu dinheiro. Então, quando o Senhor fala que nós entendermos o reino, Ele está dizendo exatamente isso. Compreenda o valor das coisas onde você está. Tudo na sua vida vai dizer que você precisa disso gigantescamente. Eu estou dizendo: acalma o teu coração, confia em mim, que eu vou fazer. Acalma o seu coração, faça o certo, que eu vou fazer. Então, pastor, quer dizer que a gente não tem que trabalhar? Não é isso. Você vai trabalhar. Talvez você vai ter que acordar 4 da manhã. 3:30 da manhã. Talvez seu trabalho vai exigir que você fique até a tarde. E você vai cumprir exatamente, mas isso não te dominou. Você entende que tudo que você tem não é? Tá ali, ó. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. Você entende que o que você ganhou não é? É de quem? E por entendermos que é de Jesus e consagrarmos a Ele, é que Ele nos dá esse entendimento de que Ele vai fazer prosperar. É a matemática de Deus que confunde o mundo, onde os 90% rendem muito mais do que os 100%.
Quantos estão entendendo? Então ninguém considerava a sua unicamente coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo. Por que compartilho tudo, Alexandre? Porque eu não consigo ver Alexandre e Luciane passando por uma dificuldade e eu tendo. Eu não consigo ver que há um grupo de pessoas, Ivan e Aliândia, passando por alguma situação e eu tendo guardado em reserva e eu não compartilhar. Se eu tenho 200, toma 100, eu fico com 100. Mas que loucura é essa, pastor? É isso é a igreja. E isso nós não estamos falando sobre dízimo ainda. Isso é fora dízimo. Nós não precisamos esperar um movimento ou uma ação comunitária da igreja para ajudarmos alguém. Se nós sabemos, nós fazemos. Se nós sabemos e temos condições, a gente faz. E não precisa botar no cartaz: Fernanda, acabei de ajudar alguém. Aleluia. Jesus tocou no meu coração. Eu não sei se foi Jesus que tocou no teu coração. Porque nós não colocamos câmera. Por outro lado, o sentimento de não querer ser ajudado também é orgulho. Há pessoas que precisam de ajuda dizendo: pastor, não fala com ninguém que eu morro de vergonha. Eu falei: isso é família, isso é igreja, filha. Se hoje você está passando isso, amanhã você não vai passar isso, é testemunho. Nós somos às vezes com o narizinho tão alto que a gente não quer dizer que estamos precisando. É um relacionamento que quer quebrado também com Deus. Por quê? Porque há pessoas que têm um narizinho tão alto que não conseguem se humilhar diante de Deus. A humilhação é parte do crescimento. É parte da maturidade. A Bíblia diz: humilhai-vos. Humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus. Então, eu não considero minha coisa alguma, mas agora, movido pelo Espírito, eu quero compartilhar o que eu tenho. Eu não posso compartilhar o que eu não tenho. Amém? E isso não torna-se peso. Mas se eu tenho 2 quilos de arroz, eu posso dar 1. Mas pastor, e o que vai fazendo assim? 1 quilo de arroz não dá até o final do mês. É aí que entra. A viúva estava com seu filho, o profeta chegou, né, Paulinho? Faz um bolo para mim, um pão para mim. E ele diz: olha, vai lá e faça. Ele diz: eu não tenho mais nada, eu só tenho isso aqui. Vai ser o último que a gente vai fazer para mim e para meu filho, depois disso a gente vai morrer. E ele diz: apenas obedeça, confie. Ela pega aquela farinha, ela pega aquele azeite e faz. E dá o melhor para aquele profeta. Daí entra a ação de Deus, de trazer à existência aquilo que nós não compreendemos. Como que mais farinha foi encher aquela botija? Como que o azeite foi transbordar daquela forma? Qual era a fonte? Onde que estava acontecendo? De onde estava sendo derramado? Não tinha explicação. São as faltas de explicações que nós temos para as nossas vidas quando nós trabalhamos a fidelidade de Deus e de repente é um emprego que você não esperava, é um dinheiro que você achou, sabe? Alguém já achou dinheiro dentro da calça, gente? Que coisa delícia. Já? Dá um ânimo. Não é ou não é, gente? E às vezes eu boto a mão na calça assim, eu vejo um papelzinho e falo assim: Jesus, isso aqui é dinheiro. Antes de tirar, eu ainda faço assim, ó, para ver a textura. Se é 2, 10, 20, 50 ou 100. 100 nunca é. Aí eu fico naquela textura e falo assim: caraca, tá velhinho, deve ser 2. Quanto puxa que vem 50, gente? Até mistério, irmão. Mas às vezes também que puxei e veio 2 e falei assim: Senhor, eu te dou glória por isso também. Mas são aquelas situações que a gente olha para a nossa vida e a gente não tem explicação, Alexandre, mas aconteceu, Deus fez.
E a gente vai ter que entender que isso foi a bênção de Deus. Por quê? Porque nós não nos prendemos ao que nos prende na terra. Nós não nos prendemos àquilo que está, aterrando o homem, mas nós nos prendemos no céu. Nós não estamos preocupados em acumular na terra. Todo o acúmulo que vem sobre as nossas vidas, toda a bênção financeira que vem para nossas vidas, vem não porque o coração está ganancioso de juntar uma grande soma, mas vem porque Deus entendeu que você é um instrumento de bênção a outras pessoas. Quer ser abençoado por Deus? Comece a abençoar outras vidas. Quer ser abençoado por Deus? Comece a olhar e fazer dentro de uma coisa equilibrada, não uma loucura. Como Deus vai te abençoar? Agora não faça isso esperando alguma coisa em troca. Deus, estou abençoando, quero ver só a tua resposta, hein? Não faça isso que você vai perder. Por quê? Porque esse texto não mostra pra gente que eles receberam seus campos em dobro. Já percebeu isso? Esse texto não mostra pra gente que aquele José que vendeu o campo e deixou nos pés dos apóstolos, a Bíblia não fala assim, José, pela fidelidade ao Senhor, Deus agora deu 2 campos para ele. Não tem. Ele vendeu e perdeu o campo porque ele vendeu. Mas a pergunta é, e o coração de José? Como estava? Tomado pelo Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, a convicção é que sobre a vida desse homem não faltou nada. Amém? Então o que nós fazemos financeiramente voltado a Deus, nós não esperamos um retorno. Nós não podemos esperar um retorno. Nós não barganhamos, nós não fazemos escambo. O escambo era lá no início da colonização do Brasil, quando os portugueses entravam aqui para poder trocar mercadorias. Eu te dou o pente, você me dá a matéria-prima. Esse é o escambo. Nós queremos fazer um escambo com Deus. Nós estamos querendo dar o dinheiro para Ele nos dar alguma coisa em troca. Deus não faz isso. A relação dele conosco está pautada no coração, na intimidade, no envolvimento que nós temos com a oferta. Eu vou ofertar o que eu sei que eu tenho que ofertar. Eu saio de casa hoje, já dei oferta para o meu filho. Dei R$5 para ele de oferta. Ele falou assim, só isso? Me dá 100. Eu falei, você não sabe nem que é 100, moleque. Mas ele queria dar 100. Porque essa é a oferta dele. Tem que entender. Nós temos que entender que quando você vem para a sua casa, e eu estou dizendo aqui na sua casa do Senhor, você sai de casa, não é para simplesmente ouvir a palavra, cantar e ir embora. A sua oferta faz parte do culto. Não importa se a sua oferta são moedas ou se a sua oferta é R$100. Você vai dar a oferta daquilo que você pode. Mas ela é preparada para o Senhor. Você preparou essa oferta em casa. Você falou, Deus, hoje eu quero te agradecer financeiramente com tanto. Está aqui a minha oferta. A oferta ela vai ser grande, ela vai ser média, ela vai ser pequena, ela vai ser dentro daquilo que você olhou, dentro das suas possibilidades e ofertou, mas você não deixou de apresentar a Deus a sua vida financeira como agradecimento ao Senhor. Você não mete a mão no bolso na hora como se estivesse agora fazendo parte de um culto, de um ritual, de um ritual, me fugiu a palavra, né? Tá quase vindo, mas não vou nem tentar lembrar. Vamos em frente. Você não faz isso. Agora é a hora da oferta. Aí você mete a mão na sua bolsa, você encontra alguma coisa, tirou, mas você não veio preparado isso para casa. Gente, não é isso. Não é o dinheiro. O importante não é o dinheiro. Quantos estão entendendo isso? O importante não é o dinheiro. O dinheiro a igreja precisa, porque nós vivemos num mundo capitalista. A igreja precisa que você seja generoso? Sim, precisa. Mas Deus precisa que você seja generoso de coração. Quer que você coloque a mão na sua bolsa, mas você colocou na sua mão na sua bolsa, na sua carteira, sabendo, Deus, foi isso que eu preparei para o Senhor hoje. Foi isso que eu trouxe para o Senhor hoje. Quantos estão? É isso mesmo? Está acabando? Eu estou no primeiro versículo. Vai em frente, vamos em frente. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Então
Então a gente consegue perceber a igreja misturada, a igreja fundida aqui agora, a igreja que é espiritual e a igreja que está olhando para o lado social. Consegue enxergar isso? Então você vê a ação social fundamentada e você vê a despreocupação em pregar a mensagem. Então você consegue perceber nesse texto aqui agora, nesses 2 versículos agora, que a igreja está cobrindo todo o papel que tem que ser coberto. O Espírito Santo de Deus envolve essas pessoas, esses discípulos, a ponto deles se disponibilizarem dos seus bens, ofertarem. Mas você tem um outro grupo de pessoas que está fazendo o que agora? Eles vão dar o pão, não é isso? Mas agora há um outro grupo de pessoas que está dando o Espírito. Então, esse segundo versículo que nós estamos lendo está dizendo: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Eles não precisavam ficar preocupados como vai pagar a luz. Eles não precisavam ficar preocupados como é que vai fazer para ter o lanche das crianças. Eles não precisavam ficar preocupados como é que vai fazer para ajudar aquela irmã que está precisando, que ficou desempregada e que no tempo de crise mandou mensagem para o pastor dizendo: pastor, eu preciso de ajuda. E o pastor falou assim: babou, e agora? Eu falo: Deus, é o Senhor que vai fazer. Então os discípulos apóstolos, eles podiam se concentrar na pregação do evangelho, porque existia uma igreja aqui, uma era a mente e o coração. Uma outra coisa linda que acontece, muito linda que acontece, é que a grandiosa graça estava sobre todos eles. A graça de Deus, graça é esse favor de Deus sobre uma igreja que entendeu o propósito, que se uniu para fazer a mesma coisa e que Deus agora está honrando e abençoando essa igreja. Por quê? Porque o Deus dela é o Senhor Jesus. É o próprio Senhor. Dos que criam, era o próprio Deus. Ela não estava mais voltada para si, ela não estava mais olhando para si, ela não estava vivendo mais algo antropocêntrico, ela não estava vendo o homem no centro de todas as coisas, mas ela já tinha vindo com Deus, o Espírito Santo de Deus já fazia parte delas, o cerne da vida dessas pessoas era o Senhor. Então, quando uma igreja entende isso, nós vamos ter pregação poderosa e ação poderosa. Nós vamos ter uma mensagem que cumpre com o propósito do reino de Deus, de arrebatar os corações. E nós vamos ter uma igreja que está dizendo o que é necessário para a gente fazer a coisa funcionar entre os homens. Essas pessoas não ficaram mais desamparadas. Continuando, vai ler. Não havia pessoas... Fala comigo, não havia pessoas entre eles. Então, se não há na igreja de Atos dos Apóstolos pessoas necessitadas entre eles, se há pessoas hoje necessitadas entre nós, está errado, irmãos. Se o nosso coração se fecha numa amargura profunda de não conseguir ajudar o próximo, em pagar a luz do próximo, em pagar uma água do próximo, então nós não estamos sendo movidos pelo Espírito de Deus. Nós não estamos sendo tocados por esse Espírito, nós estamos vivendo o egoísmo. Nós estamos vivendo uma religião. E a religião é mata, a religião é morta. A religião não serve para nada. Então, olha que coisa fantástica. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda. Pastor, só quer dizer que eu tenho que vender minha casa? Faz isso não, irmão. Tu vai dormir debaixo do teto lá. Não tem que vender sua casa. Não tem que vender seu carro. Não tem que vender seus bens. Salvo se Deus tocar no seu coração de uma forma muito particular. Você deu para entender? Um outro propósito, uma outra coisa interessante. O Espírito de Deus nunca vai tocar no coração de uma pessoa quando não há um propósito maior envolvido.
Quem precisa de banco é a igreja física. Propósitos de Deus não precisa de banco. Então, se algo acontece, Deus vai lá e pá, no coração da Ana, e a Ana não falou com ninguém, ela não foi induzida a uma mensagem, ela não foi induzida na hora da oferta de você ter que dar o dinheiro, dar não sei o quê. Ela está na casa dela, de repente o Espírito Santo falou assim: faça isso. Acabou. É diferente. Se Deus fez isso com ela, porque tem um propósito. Deus não faz isso para deixar o dinheiro guardado. Todo o dinheiro que Deus envia para a igreja é para ser utilizado. Todo o dinheiro que Deus envia para um local é para que possa ter instrumento físico, papel para sustentar a obra. Nós não precisamos que a igreja seja um império sobre a face da terra. Eu gostaria muito que as igrejas bilionárias que existem por aí pudessem deixar de ser império e investissem em pessoas que a igreja de hoje acabaria com uma injustiça social gigantesca na nossa nação. Nós nos tornamos, como cristãos, como um todo, nós nos tornamos tão hipócritas que queremos às vezes orar pela nação com o bolso abarrotado de dinheiro e pessoas que não têm dinheiro. Deus não precisa disso, de impérios. Deus precisa de uma mesma visão, um mesmo coração, para que pessoas possam ser abençoadas. Continuando, já vou terminar, irmão. O irmão me dá 5 minutos? Obrigado. E colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada. O que os apóstolos faziam? O que os apóstolos faziam? Essa é a função do sacerdote. Qual a função do sacerdote? A função do sacerdote é enxergar diante de Deus a necessidade do que a igreja precisa e investir nessa necessidade. O sacerdote pode viver dessa renda, mas ele não pode reter isso para o seu deleite, para o seu desfrute. Eu estou falando hoje sobre dízimo e oferta um pouquinho diferente, já percebeu? Quantos estão entendendo dízimo e oferta? Eu estou mostrando o que o seu dízimo faz, o que a sua oferta faz, e o que um coração fiel faz, e o que Deus faz por um coração fiel. Em frente, a gente vai ter que terminar esse textozinho. E aí vem José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Interessante, né? José é o encorajador. É aquele que rompe os paradigmas, é aquele que rompe o tradicional, é aquele que faz a coisa como tem que fazer. Nós poderíamos aqui passar a salva e você colocar o seu envelope de dízimo dentro da salva, sim ou não? Mas quando você sai do seu lugar e vem até aqui à frente, você está estimulando outras pessoas a olhar para essa ação e dizer assim: caramba, eu preciso fazer isso. Você torna-se um encorajador. Eu contei essa história aqui, acho que foi na quarta-feira que eu falei sobre isso. Eu contei essa história aqui na quarta-feira, que quando eu comecei na igreja, eu era travadão para dinheiro. Travado. Eu falava assim: não vou dar dinheiro para pastor nenhum. Eu nem sabia que ia ser pastor, cara. E aí eu vi aquelas pessoas lá no Nova Vida Mesquita, sempre tive esse costume, né, Alessandro, de as pessoas levantarem e entregar. Aquilo aconteceu tantas vezes que eu comecei a olhar para aquilo e falar assim: caraca, eu quero fazer esse negócio. Eu tô aqui há tanto tempo, eu nunca levei um envelopinho lá na frente. Não tinha coragem. Vou confessar um pecado aqui. Eu fiz isso. Se eu receber aqui em casa e eu ver diferente, eu vou entender que foi
Porque eu queria tanto entrar naquela fila que eu não conseguia colocar o dinheiro. Então um dia eu entrei na fila com o envelope vazio. Eu fiz isso, eu queria entrar na fila. Depois que fui lá que entreguei o envelope vazio, eu falei assim, caraca, me acabei, porque não é só o envelope, eu sabia que eu estava mentindo. Ananias e Safira. Eu não lembro se foi desse ponto em diante, mas eu sei que mais à frente eu comecei a ter coragem de fazer aquilo. E depois aquilo começou a gerar alegria no coração, depois aquilo começou a fazer sentido. E daí eu não paro mais. A dona Nilza, mãe da Kátia, chegou um tempo que ela não podia mais ir no banco receber e eu ia para ela para receber. Eu achava a coisa mais linda. Porque ela pegava o cartão, me dava o cartão e a senha. E ela falava assim, vai lá e tira o dinheiro. Aí eu tirava o dinheiro, mas eu tinha uma recomendação. Separe o meu dízimo lá. Eu quero que você faça isso. A primeira coisa que você fizer, separe o meu dízimo. Encontre as notas mais novas. E essas notas mais novas é o meu dízimo. Então eu vinha para casa com 2 dinheiros no bolso. Um era o pagamento, falei assim, aqui é o dízimo da senhora. Já vinha separadinho. Compreensão. Eu não vou agora fechar essa mensagem dizendo, seja dizimista. Não é a mim, gente. Não é a mim. Você vai ajudar a obra se fizer isso? Com certeza. Mas se você não fizer isso, a obra vai subsistir. Porque é Deus que faz. Mas entenda uma coisa. Enquanto você estiver preso, há muitas coisas presas para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Espero não ter sido agressivo nessa mensagem sobre dízimo e oferta. Espero que possa ter entrado no seu coração como um ensinamento da palavra de Deus. Que você possa compreender a importância disso. Que você possa entender e abrir o seu coração para aquilo que é verdade de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos, Maninha. Anderson, vem. Vamos cantar uma música alegre para terminar? Ô, gente, vocês estão alegres, não? Falou de dinheiro, você ficou murchinho, né? Vamos cantar uma música logo alegre, logo para sacudir a poeira geral. Já é? Demorou? Então, Alexandra, o que tu acha de 1000 graus? Ah, eu tô vendo. Vamos lá, Cris? Então vem aqui. Deus, nós ouvimos hoje a mensagem do Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra. E a Bíblia diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Mas da multidão desses que creram, foram usados, ministrados e ao mesmo tempo abençoados pelo Senhor. Ó Pai querido, eu não tenho o poder de abençoar. Das minhas palavras podem sair, da minha boca pode sair as Tuas palavras. Mas é só o Espírito Santo de Deus que conhece, que sonda e convence. Então, Deus, sobre as vidas da multidão dos que creram, que seja uma compreensão muito maior de reino de Deus do que de homens. Que as suas mentes e os corações possam ser um, não comigo, mas com o Senhor, com Teu Espírito Santo. Abra a janela do céu, Senhor, as comportas de céus, e derrame bênçãos financeiras sobre o Teu povo, Deus. Como o Cristiane falou, ó Deus amado, a cidade precisava ser próspera para que Teu povo fosse próspero. Ó Deus, em nome de Jesus, libere a Tua bênção financeira. Derrame riqueza, Deus. Não simplesmente, Deus amado, para sustentação própria,
mas para que a tua obra não falte recursos. Que corações nesse lugar possam disparar no Senhor. Que homens, pessoas que possuem empresa, Deus, ó Deus, alarga as tendas. Negócios grandes, ó Deus amado, negócios, ó Pai querido, que talvez estivesse longe dos seus pensamentos. Ó Deus, sobre esses empresários, ó Deus amado, nós pedimos a Ti, traga, Senhor, aquela ideia, a inspiração que vem do Senhor, que vai fazer com que essa empresa dispare, deslanche. Em tempos de crise, a bênção financeira de Deus sobre a tua empresa. Ó Deus, aqueles que estão procurando trabalho hoje, em nome de Jesus, abre portas de trabalho, Deus. Abre portas, Pai querido, não que sejam portas necessárias ou portas dependentes de políticos, ir atrás de político, promessas de político, ó Deus. A nossa dependência está no Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Tu conhece o perfil dessa pessoa, Tu conhece a preparação dessa pessoa, Tu conhece, ó Deus amado, em que ela investiu sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, honre, Deus, honre. Abre trabalho, porta de trabalho sobre essa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, os trabalhadores que hoje estão sem trabalhar, que estão sem salário, Deus, por causa de um espírito de corrupção, Deus, no nosso município. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo esse espírito, Senhor. Que haja justiça do Senhor, que haja recursos sobre o Teu povo, que haja recursos sobre aqueles que trabalharam com as suas próprias mãos e agora podem receber o seu fruto do trabalho, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão estudando, que estão prestando concurso, que estão na faculdade, Senhor, que não sejam mais um, Senhor Deus, a se formar e ter o canudo da faculdade e trabalhar em qualquer outra coisa mesmo na sua área. Deus, libera, Deus, esse porta de trabalho, esse trabalho que contemple a sua vocação, esse trabalho que contemple, ó Deus amado, os anos de estudo. Ó Senhor, se há pessoas hoje investindo em concurso e estão estudando de fato, em nome de Jesus, libera, Senhor, esta vaga, Pai. Qual o propósito de tudo isso, Deus? Que a fidelidade do Teu povo gere recursos para que possamos cuidar do social. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais generosidade da sua parte, mais Deus será generoso com você. Quando isso acontecer, sem que você espere alguma coisa em troca, apenas porque tem um coração assim. Como ministro do Evangelho, eu abençoo a sua vida financeira nessa noite. Eu abençoo a sua empresa. Eu abençoo o seu emprego. E libero uma palavra espiritual sobre a sua vida. Se você está desempregado, Deus vai te dar esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e as eternas e doces consolações do Espírito de Deus seja sobre as nossas vidas, a igreja. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém, Jesus. Irmãos, a paz de Cristo. Vá com o Senhor uma excelente semana. Em nome de Jesus.